Olá pessoal, graça e paz. Eu quero dar bem-vindo a vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, que está me ouvindo pelas mídias de podcast, que está alcançando o mundo inteiro. Muitas pessoas pelo mundo ouvindo nossos podcasts, então isso é bênção, né? A palavra está correndo e eu quero te agradecer por isso. Você que tem compartilhado, você que tem dado like, comentado, muito obrigado pela sua participação. Para quem não me conhece, eu sou o Ismael Freire, tá? Você está no canal Comentando o Apocalipse no YouTube e Preterismo Completo Podcast nas mídias de podcast, ok? Aqui em São Gonçalo está fazendo um pouquinho de frio, né? Estou meio todo agasalhado, mas o importante é o que nós vamos falar aqui a respeito das coisas maravilhosas da escatologia consumada. Vamos lá? E o nosso tema de hoje é Mateus 24, verso 6. E o tema é guerra e rumores de guerra. Diz assim o texto, é um pequeno texto. Vamos ler esse pequeno texto. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Bom, a religião tradicional, ela diz que isso aqui é uma profecia para o futuro. Um futuro incerto, um futuro que ninguém sabe quando vai acontecer, mas de fato dizem que de fato é para um futuro. E esse comentário visa, tá, a mostrar que isto foi para a época de Jesus de Nazaré. Então nós vamos pontuar algumas coisas aqui muito interessantes, tá? Primeiro, queridos, eu quero dizer para vocês, isso é muito importante, que na história humana sempre houve e sempre haverá guerras e rumores de guerra. Isso aí sempre houve e sempre haverá enquanto o mundo for mundo. Por exemplo, só neste século que nós estamos vivendo agora, quem atravessou o século, como eu atravessei muitos, né, que atravessaram, os novinhos que nasceram nesse século não. Mas quem atravessou o século presenciou alguns conflitos. Esse século começou em 2001. Em 1º de janeiro de 2001 começou esse século. Quando chegou em setembro, dia 11 de setembro, o que aconteceu? Dia 11 de setembro, houve um atentado nos Estados Unidos pela Al-Qaeda e destruiu as duas torres gêmeas. Quem se lembra disso? Eu vou relatar aqui alguns conflitos que houve, e se você lembrar de algum, coloca aí na descrição, tá? Houve também a invasão do Iraque em 19 de março de 2003 até 1º de maio do mesmo ano, e depois houve uma segunda invasão do Golfo Pérsico, que foi de 2003 a 2011. Depois teve atentado contra a Rússia em 2002 até 2004. Houve também a guerra da Rússia contra a Geórgia em 2008. Em 2011 houve uma guerra civil na Líbia e na Síria. Em 2013 houve também a guerra civil no sul sudanese. Em 2014, guerra na Ucrânia. Vai vendo. Em 2020 houve a guerra da Armênia contra o Azerbaijão. Houve também em 2021, você lembra, o conflito de Israel e Palestina. Isso é só nesse século. E ele está só começando. Sempre houve guerra, fora do século passado. Em 1900 nós viemos de lá para cá. Tá? E só também nós olharmos a nossa volta. A Argentina, Cuba, Uruguai, Paraguai. O que está acontecendo com esses países ao nosso lado?
Muitos estão em conflito de guerras urbanas a favor da liberdade, né? Esse sinal fosse para um futuro da época de Jesus, já estava na hora de se cumprir. Sim ou não? Era para ter se cumprido. Passou o segundo século, passou o terceiro, o quarto, o quinto, estamos no século XXI e ainda não aconteceu a volta de Jesus. Entenda isso. Este sinal só teria relevância, tá, em tempos de paz. Nos tempos de Jesus, estava operando a Pax Romana, que começou no ano 27 a.C. E o que é essa Pax Romana? Foi um período da história romana marcado por uma aparente paz e uma prosperidade econômica considerável. Isso começou no reinado de Otávio Augusto, no ano 27, e se estendeu por quase 200 anos. Então já havia uma paz ali para ser quebrada. Era um período de paz. Quando Jesus nasce, ele nasce num período de paz. Ainda que Herodes busca para matá-lo, etc e tal, mata um monte de criança, mata todo mundo que entra no caminho dele, mas ainda não é uma guerra, né? Ainda estava no período de paz. Então, agora, Jesus, ele traz um sermão profético e apocalíptico ao mesmo tempo, mas que significância teria um grupo de pessoas ouvir esse sermão e não veria acontecer? Que significância teria isso? Eu ouvir um sermão com a coisa que vai acontecer, mas eu lá na frente não vou alcançar, não vou ver, não vou participar. E Jesus deixa bem claro em algumas passagens que diz, olha, em verdade vos digo que há alguns entre vós que não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo nas nuvens. Algumas pessoas viram, né? Então, a religião diz que isso aqui não é para futuro, coisa e tal, mas que significado teria isso? Que significância teria isso para a minha vida, para a vida daqueles que as pessoas que estavam naquele momento ouvindo isso e não iria alcançar esses eventos? Nenhum, né? Então veja o seguinte, o texto diz o seguinte, e ouvireis o quê? Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. A palavra ouvireis, ela está no futuro do presente, ou seja, um futuro bem próximo, tá? Não um futuro indeterminado, um futuro próximo. É tipo, eu ouvirei, tu ouvirás, ele ouvirá, nós ouviremos, vós ouvireis, que foi a questão ali de Jesus, e eles ouvirão. Então, vós ouvireis falar de guerra, era um futuro próximo, futuro do presente. Já a palavra não vos assusteis já é presente, já não é mais um futuro, ele é presente, ou seja, quando chegar nesse futuro próximo, vocês não se assustem. Presente é que eu assuste, que tu assustes, que ele assuste, que nós assustemos, que vós assusteis, que eles assustem. No caso aqui é vós assusteis, não vos assusteis. Então é um presente. Jesus não estava falando isso para um futuro indeterminado, mas para um futuro próximo, futuro do presente. Entende isso? E a história, meus irmãos? A história confirma as profecias de Jesus. Se a gente procurar na história, você vê que as profecias de Jesus foram confirmadas. Por exemplo, na história de Tácitos, né, capítulo 5, verso 9, ele fala sobre Tibério, do ano 14 a.C. a 37 depois de Cristo. Ele diz que sob Tibério as coisas estavam quietas, em paz, sossegadas. E fora
as 150 páginas aproximadamente das obras de Flávio José, que descreve com muito sangue a história daquela época. Ele fala da mulher que cozinhou seu próprio filho, das pessoas que comiam sola de sandália, couro dos escudos, meu Deus, pessoas que cavavam a cova dos seus familiares e caíam dentro dessa cova de fraqueza, de fome. É coisa terrível. O banho de sangue fala que cavalos, cavalgava sob poça de sangue, porque o negócio foi terrível. E para concluir, meus amados, para terminar esse vídeo, que é apenas um comentário rápido, eu quero dizer que Jesus não mentiu. O que Jesus falou aconteceu naquela época. Em Mateus 23:36, ele fala que todas essas coisas iriam acontecer naquela geração para vingar a morte dos profetas. Ele fala no Mateus 24, versículo 34, que tudo isso aconteceria naquela geração. Então ele não mentiu, realmente aconteceu naquela geração. Tá? Jesus ele não jogou para um futuro incerto. Ele jogou para um futuro próximo a ele, futuro do presente. E outra coisa é que Jesus falou naquela geração e as coisas se cumpriram naquela geração. Ok, meus amados, eu quero deixar essa pequena reflexão e se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, tá? E até o próximo vídeo. Graça e paz.